Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, melhor impossível, né? Grande vitória do Internacional aqui no estádio Nabi Abichedin, em Bragança Paulista, 2-0. O Inter quebrando, né? Um tabu de 5 jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro, aquela série de empates. Segue a invencibilidade do Mano Menezes, ainda não perdendo o comando técnico do Colorado. E agora o Inter voltando para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. É o 7º colocado e eu quero destrinchar um pouco do pós-jogo e de tudo que aconteceu aqui no estádio do Red Bull Bragantino, que vive uma situação delicada, hein? Torcida protestando, a coisa ficando feia. E o Inter não tem nada a ver com isso, tanto é que ganhou 2-0, gols do Johnny e do Carlos Depena. Depena, para mim, disparado o nome do jogo, o craque da partida, o cara que mudou o time do Internacional. Vamos falar sobre isso, gente? Peço o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, afinal tô preparando um vlog muito legal de tudo que rolou aqui em Bragança, né? Cobertura independente. Uns perrengues, né? Mas vamos lá, vamos tratar das coisas boas também do Inter, né? Quero dizer pra você, gente, que esse vídeo tem o apoio da OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que viabiliza, né, coberturas como essa. Então te cadastra usando o cupom Colar Repórter para fortalecer o conteúdo e ganhar crédito dobrado, tá? Link na descrição. E também Inter Store Beira-Rio, produtos licenciados do Clube do Povo nas lojas abertas, todos os dias das 10 da manhã às 6 da tarde. Vitória do Inter, o que isso significa, gente? Significa o Inter em 7º na tabela, mesma pontuação de muitos ali do G4, e o próprio Emílio Papaléu destacou isso na coletiva, né? Apenas 3 clubes têm pontuação superior ao Inter na tabela. O Inter está a 4 pontos do líder, que é o Corinthians, neste momento, que também venceu fora de casa o Atlético Goianiense. A vitória do Inter, ela teve 2 momentos diferentes. O primeiro tempo, onde fomos muito mal, e de fato os melhores em campo foram o Daniel e o Vitão, que participaram ativamente do jogo, o Daniel operando milagres, o Vitão tirando bolas em cima da linha, tem alguns momentos, e também para mim vale o destaque. O Alan Patrick, né, teve um papel importante também, cadenciando, sofrendo faltas, acabando amarrando o jogo também do Bragantino, e com isso o Inter acabou crescendo bastante de produção. No intervalo o Inter volta igual, né, mas volta com uma postura um pouco diferente, já que o Red Bull Bragantino também estava pressionado. E isso deu pra ver, são coisas que a gente não pega na televisão, né, mas o ambiente era muito ruim aqui do Red Bull Bragantino. Um ambiente tenso, de vaias, de murmurinho, a cada erro de passe, porque o Barbieri já tá na corda bamba também, e o Bragantino, diferente do Internacional, ele tem um time muito novo, um time muito jovem, que oscila demais, e isso acabou fazendo a diferença, né? O Inter chegou no momento do jogo, começou a sentar, começou a acalmar, e aí o Mano consegue as trocas que pra mim mudaram o jogo. Ele tira o Rodrigo Dourado e bota o Depena e coloca o Alemão no lugar do David. O Alemão não é nenhum gênio da bola, ele não é o Ronaldo Fenômeno, mas ele é melhor que o David. O David sofreu muito no primeiro tempo, não conseguia domínio, completamente isolado. Ele não é centroavante, né? Dá pra ver na essência dele que ele não é o 9, referência, pivô. Tá longe de ser esse cara. O Alemão já chegou fazendo um pivô, fazendo uma diferença e acabou conseguindo participar ativamente dos lances do Inter, né? No segundo tempo ainda, tem um jogo que para, né, por conta da invasão de um torcedor do Inter no gramado. Pelo que parece, foi isso que aconteceu, né? No setor visitante, um cara pulou e em direção ao Tyson, que já tinha entrado, e será a reta final do jogo. E a partir daí, né, não sei se o Bragantino desconcentrou, enfim, o Inter acabou se ligando. O Mano coloca o Johnny e o Maurício já na reta final do jogo, e uma jogada lá do lado esquerdo, o cruzamento vem para dentro da área, o Maurício escora e o Johnny faz o gol do 1-0. E aí é uma explosão dentro do Nabi Abichedin, o Inter acabando fazendo o placar, e depois, né, num passe do Tyson, o alemão sofre o pênalti e o Depena guarda com muita categoria. Na coletiva, o Mano confirmou a informação que tinha o voz do gigante. O Depena tinha condições de jogo, o Depena estava 100% e não jogou por uma opção técnica. O Mano Menezes entendeu que era melhor ter o Depena no banco pelo modelo de jogo que o Bragantino apresentou aqui, de pressão, e que precisava de um cara como o Rodrigo Dourado e o Gabriel, fazendo uma sustentação em que pese o Dourado ter ido mal na própria avaliação do Mano Menezes, né? No segundo tempo, o Inter começou a soltar mais o jogo e até por isso conseguiu construir a sua vitória. Ele também falou sobre a dificuldade que foi da semana, né? Afinal, a semana começou na terça-feira com uma greve dos jogadores, né, que não quiseram treinar, e a partir disso acabaram também movimentando, né, o noticiário do Internacional. Ele disse que foi uma semana muito tranquila, mas teve uma frase do Mano, ainda no pré-jogo na Sport TV, né? Ele disse o seguinte: se o grupo é unido para algumas coisas, ele vai ser unido também para outras coisas. E isso
também vai de encontro ao que ele escalou, né? Então ele colocou algumas lideranças, o Gabriel é um líder, o Dourado é um líder, e acabou botando essa responsabilidade no grupo de jogadores e que estavam bastante unidos, não dá pra dizer que não, né? Que correram muito, brigaram muito, não jogaram bem, é verdade, no primeiro tempo, mas conseguiram uma grande vitória. No final das contas, ficam os 3 pontos, fica uma grande vitória do Inter no Campeonato Brasileiro. Foco agora é no jogo contra o Santos, né? Lá na quarta-feira, na Vila Belmiro, onde o Inter encara um Santos que vem também classificado na Copa Sul-Americana, vem de um empate contra o Atlético Paranaense jogando fora de casa, e o Inter não vai ter um dos seus principais jogadores, que é Wanderson, levou o 3º cartão amarelo e não joga. Mas o Pedro Henrique, por outro lado, fica à disposição, né? Ele que não esteve no banco hoje porque levou o 3º contra o Atlético de Goiás. Uma outra boa notícia, gente, é sobre o Bruno Mendes, né? Porque eu até, né, cometi uma desinformação durante o jogo, que foi o terceiro não, né? O cartão amarelo que o Bruno levou no banco de reservas. E foi uma situação muito parecida com a do Thiago Galhardo, quando jogava no Internacional e estava para ser negociado com o Corinthians, e levou um cartão amarelo contra o Fortaleza. E aí contou como o 7º jogo, porque ele foi citado em súmula e acabou participando. Mudou a regra. Teve o caso Pedro Henrique, ex-jogador do Internacional, que foi pro Sport Recife, que também teve esse problema, e o Grêmio entrou no STJD pedindo perda de pontos, e a partir deste ano mudou o regulamento então do Campeonato Brasileiro, e por isso o Pedro Henrique, ou melhor, o Bruno Mendes não levou o 6º jogo, né? Levou apenas o cartão amarelo, fica com 5 jogos e ainda tem mais um por fazer dentro do Campeonato Brasileiro. Beleza? Reapresentação nesta segunda-feira, 15h30, lá em Atibaia, com acesso da imprensa. Talvez a gente traga algumas imagens aqui, não sei como é que vai ser o roteiro em São Paulo, beleza? Só sei que quarta-feira estaremos na Vila Belmiro. Gostou do conteúdo, gente? Deixa o like, deixa o comentário aqui, dê o pé quente, o Inter ganhou e é o que importa. Aquele abraço, tamo junto, tchau!